Teia da vida cósmica. O homem, desde que se organizou em núcleos familiares e ampliando-se em comunidades sociais, sempre sonhou com seus enigmas, procurando decifrá-los. E o mais importante de todos eles é o do significado de sua presença no universo. O seu cotidiano acena com complexo processo evolutivo em cujos passos fala-nos do necessário e constante aperfeiçoamento. Será uma estrada sem fim da eternidade a ser percorrida com nossa imortalidade? Seria esse o roteiro? Sem dúvida, todos nós estamos submetidos, de modo persistente, ao impulso evolutivo. Sabemos também que as trilhas devem ser diversas, embora atendendo a adequada e desconhecida finalidade. Porque muitos nos antecederam e nós estamos à frente de outros tantos. Por que tal divergência no processo criativo, segundo nossas percepções? Será que todos nós, os seres vivos, diante das conquistas evolutivas, alcançaremos as mesmas posições como final de caminhada? Como decifrar tais conceituações se ainda não possuímos condições de intelecto intuitivas que nos ofereçam uma resposta que possa satisfazer o grande porquê da vida? O nosso aperfeiçoamento será constante, sempre adquirindo a conquista de novas dimensões. Que se daria pelo apagamento das dores e dificuldades cotidianas buriladoras do nosso eu? A propiciarem o nascimento de desconhecidas percepções? Haveria um ponto de chegada naquilo que podemos afinar com a desconhecida perfeição e que nos torna os mais doutos do mundo espiritual? Enfim, qual a finalidade da evolução? Bem claro que possuímos muitas respostas de caráter religioso e filosófico que não fornecem uma plena e adequada solução. Acreditamos que, com as conquistas científicas, principalmente no setor psicológico, que se estão tornando cada vez mais expressivas pela ampliação dos horizontes micro e macrocosmo, a ideia espiritualista avança mais purificada, sem mitos, crendices e liturgias extravagantes.
aproximando-se de melhores conceitos e entendimento. O campo espiritual, no cerne desses pensamentos, está se impondo em todas as vertentes individuais, sociais e científicas, clarificando os caminhos diante do ideário holístico. Apesar de tudo, ainda representa um conteúdo mágico. Toda essa busca de esclarecimentos pela humanidade torna-se patente e, de modo incansável, vem oferecendo subsídios múltiplos para a iluminação das sombras psíquicas humanas. Teríamos uma fase inicial marcante em nossa conhecida civilização com os filósofos gregos. Em que a personalidade pitagórica já assinava com luzes espirituais os conceitos sobre imortalidade, clarificados no sentido evolutivo com as renovações reencarnatórias. Pitágoras sedimentou pontos importantes e bem expressivos a serem ampliados pelos filósofos que lhe foram sucedendo. Assim, Sócrates, com a filosofia do bem no Conhece-te a ti mesmo, afirmava categoricamente que o homem é a sua alma. Isto é, a verdade, a autenticidade do ser estava no espírito. Todo esse pensamento se irá elastecendo e crescendo no racionalismo platônico, no qual o cristianismo, a ser assentado posteriormente, encontrou forte apoio. A filosofia platônica semeou o terreno com as suas máximas nos séculos que se seguiram. Vicejado principalmente com a filosofia aristotélica, que acentua o equilíbrio entre o físico perceptível e o espiritual atuante. Para Aristóteles, o direcionamento e a orientação da vida estariam no espiritual, cuja substância denominou de entelequia, ou essência vital do ser. Com Jesus nasce o cristianismo, representando a mais perfeita síntese filosófica de todos os tempos. O exato código para o comportamento humano. Ainda mais, tal evento passou a ser um demarcador de eras para a humanidade, antes a ser e depois de ser de Cristo. Os séculos foram desfilando diante da noite psíquica da humanidade, nutrida pelos interesses feudais e enredamentos religiosos de toda a ordem,
até que no século XVII a aurora do iluminismo desponta com Descartes, em cujas máximas acentuou os valores espirituais de modo a sobrepujar os materiais. Nesse século, merecem citação os positivos pensamentos sobre a visão monística do universo de Spinoza, em que uma substância universal, rede espiritual, seria responsável por todas as posições vitais, como que acentuando o processo espiritual, o preciso orientador da vida. Os caminhos e trilhas espirituais passaram a ser desbravados aqui e ali, dentro da própria ciência. No Dealbois do século XIX, J. de Lamarck, em apreciando com suas experiências e observações do processo evolutivo, lança a ideia da herança dos caracteres adquiridos como uma das leis de seu modelo evolutivo. Assunto de tal ordem, até os nossos dias, tem sofrido refregas de todos os motivos. Por parte dos mecanicistas, por atestarem sua inexistência no mundo físico, que realmente tem sido comprovado. Acreditamos que no futuro faremos justiça ao pensamento lamarckiano. Quando atinarmos que a herança das experiências encontra-se na posição espiritual. O espírito é dono do patrimônio adquirido. Nos dias atuais, com as imposições do mecanicismo científico, desprezamos o espiritual por não podermos mensurá-lo. Se procurarmos outros modelos com outros tipos de registro, alcançaremos os novos conceitos. Apesar de tudo, o pensamento espiritual vai avançando, embora de modo tímido, pela ciência. No século XX, pesquisadores de escola, em suas observações, denotaram a presença do espiritual na intimidade da rede física, como autêntico campo organizador. Entre os pesquisadores com evidentes tendências espirituais estariam Hans Oriach, Gurvitch e o grande fisiologista Claude Bernard. Todos defendendo a ideia de um vitalismo organizador na teia da vida. Muitos outros pesquisadores e filósofos comungam com o espiritual nos mecanismos vitais, salientando sua necessária presença. Ao final do século XX, o biólogo Rupert Sheldrake, observando certos comportamentos de espécies de animais, principalmente de macacos, pela difusão e anexação de experiências, apresentou o que denominou de ressonância mórfica. Ousado conceito causador de cisões e incompreensões no meio científico.
A ressonância mórfica consiste num campo de radiações especiais do ser que se encontra além das energias conhecidas e que é influenciador dentro das espécies nos respectivos grupos. É como se as diversas espécies absorvessem as influências dos seus afins. Essa condição do campo humano nos faz participar das irradiações psíquicas, hoje já bem analisada entre os vivos e os mortos. Constatando a imortalidade do espírito, que devemos considerar a grande tônica da vida, orientando e afirmando a evolução. Neste contexto, a psicologia, diante de suas expansões e modelos de expressão, passa a ser importante terreno onde o espiritual se expressa. A psicologia passou por fases até alcançar o que hoje denominamos de psicologia transpessoal. Ou quarta força psicológica, no dizer de Joana de Ângeles, espírito. Inicialmente tivemos a fase da psicologia do comportamento, behaviorista. Posteriormente, com o advento freudiano, a psicanálise ocupou lugar de destaque com muitos adeptos. Porém, acompanhada de divergências, propiciando a criação de algumas escolas e consequentes interpretações sobre a zona do inconsciente. Novas escolas vão surgindo, embora coligadas às funções da zona consciente. Tentando dar um sentido materialista à psicologia. Não obstante, contrariando sua finalidade, a de representar o estudo da alma. Neste tumultuado campo de extensões nasce a chamada psicologia humanista, como fase transitória. Valorizando as experiências humanas em busca do bem-estar e equilíbrio psíquico. Entretanto, a psicologia já vinha tomando impulso com Jung, o grande pioneiro. E os que lhe foram sucedendo no enriquecimento da psicologia transpessoal. Entre muitos salientamos de real valor a Sagioli com a psicossíntese, Maslow com a psicologia da hierarquia das necessidades, e em nossos dias os categorizados estudos apresentados pelo espírito Joana de Ângeles.
na psicografia de Divaldo Franco, oferecendo a necessária cobertura espiritual tão aguardada pela psicologia. A psicologia transpessoal visa a busca do eu, self, o inconsciente puro, portanto, muito além da personalidade zona física, onde a ressonância divina se espraia. Representa a ampla busca de felicidade pela conquista de novas dimensões que carregamos em nosso espírito. Somente poderemos fazê-lo após neutralização das dores e sombras propiciadas pelas reencarnações redentoras. A conquista é pessoal, embora não deixemos de colaborar com o todo. Nesta condição, observamos na estrutura evolutiva o lento apagamento da competição em favor da cooperação. Esses estudos e pesquisas vêm se ampliando num crescendo digno de nota, de modo a ocupar inúmeras vertentes da vida, nas posições social, ecológica, biológica e moral e espiritual. Estamos fazendo parte de uma rede organizadora. Somos uma de suas unidades que, por menores que sejam, reflete o todo. Em nossa individualidade reflete-se o universo. As informações de um dos maiores físicos da atualidade, Fritjof Capra, são bem pertinentes. Físico austríaco com atividade nos Estados Unidos, escritor e conferencista, abandona o cartesianismo e o newtoniano. Isto é, o mecanicismo em favor da rede da vida, onde o social, o ecológico e o moral espiritual se enredam com a ciência. Suas afirmativas têm alcançado acentuado crédito, mostrando no sistema holístico as angulações de uma sugestiva verdade. Isso se encontra em sua série de livros best-seller, traduzidos para o português. O tal da física, ponto de mutação, sabedoria em comum, teia da vida e conexões ocultas. Onde salienta a importância da estrutura vital na tríade biológica, cognitiva e social, componentes que se ajuntam em franca e absoluta ligação. Pelo visto, o tempo atual é de mudança, ainda difícil pelos muitos conceitos enraizados nas estruturas mecanicistas que a ciência, denominada de oficial, ainda defende. Não podemos entender os processos vitais por parcelas, dicotomizados, mas sim num componente de totalidade holística, em que os fenômenos de quaisquer natureza fazem parte de um todo. O tempo, com as gerações que estão chegando neste século XXI, fará as devidas mudanças. Ainda nos encontramos com grande parte da herança reducionista. Os detalhes perdidos em análise, mas já vislumbramos a aurora do holismo nas construtivas sínteses.
Por isso, ainda aturdidos, não sabemos fazer silêncio, a fim de escutar as nossas dores redentoras e entender o processo evolutivo a que estamos submetidos. O mecanismo evolutivo, sem sombra de dúvidas, é mais cooperativo do que competitivo. O universo em que atuamos e estamos mergulhados está disperso no particular, com as diversas e infinitas radiações dos seres. Porém, a tempo preciso, propiciando os movimentos do impulso vital em adequados escalões. Sem essas condições, seria um universo morto. Nesta nova fase de transformações acentuadas na Terra a que estamos submetidos, as mudanças a todo momento nos surpreendem e podem ser traduzidas como a aurora de uma nova etapa. Cremos que este milênio será demarcado pela descoberta do Espírito pela ciência. É neste universo ao qual pertencemos, onde participamos como mônada imortal, que devemos alcançar os diversos graus de felicidade, cujo significado real não sabemos por enquanto. Sem dúvida, em algum tempo, conheceremos melhor as energias que nos enredam, o seu significado e a razão de pertencermos à teia da vida cósmica. Jorge André dos Santos. Presença Espírita, maio-junho de 2003.